Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre tabela periódica. À medida que os pesquisadores foram descobrindo novos elementos químicos, eles perceberam que era preciso organizar esses elementos em uma tabela. E assim criou-se então a tabela periódica. Você sabia que a tabela periódica, ela não é organizada assim ao acaso, não é? Ela tem algumas classificações que fazem com que os elementos se localizem dessa maneira na tabela. Você sabia que até mesmo na tabela periódica existem famílias? Isso mesmo, famílias. Assim como a nossa família, onde os membros são parecidos uns com os outros, são parecidos nas características físicas, nas características emocionais, né? Eles são semelhantes uns aos outros. Na tabela periódica também, os elementos químicos possuem famílias e eles são parecidos uns com os outros. Eles estão em grupos onde eles têm características parecidas. Famílias da tabela periódica. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, vem comigo! Começar a nossa aula e para isso eu peço que você pegue a sua tabela periódica e vá acompanhando junto comigo. Vamos lá! Então, primeiro de tudo, você precisa saber que na tabela periódica existe uma classificação de elementos representativos e elementos de transição. Os elementos representativos são esses que estão em amarelinho, aqui na minha imagem, dá uma olhadinha, ó. Esses em amarelo. E os elementos de transição são esses que estão em rosa e em verde. Então, os elementos que vão possuir famílias, que vão possuir classificação relacionada à família, são somente os elementos representativos, ou seja, esses elementos que aparecem em amarelinho. Vamos começar então, eu vou começar te apresentando as famílias da tabela periódica. Aqui eu tenho uma imagem da tabela periódica, observe aí na sua também. Verifique que a tabela periódica ela possui colunas, tá? E então são no total de 18 colunas. Dá uma olhadinha aqui em cima da tabela periódica, aparece um número, ó. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, são 18 colunas que tem na tabela periódica. Vamos verificar então e vamos ver qual é a relação dessas colunas com as famílias. Olha só, aqui eu tenho o nome das famílias da tabela periódica. A família número 1 corresponde à família dos metais alcalinos. Então, isso quer dizer que os elementos químicos que estão aqui fazem parte da família dos metais alcalinos. A família número 2, a gente chama de metais alcalinos terrosos. Pulamos lá para a família número 13. A família número 13 nós chamamos da família do boro. A 14, família do carbono. A 15, família do nitrogênio. A 16, família do calcogênio. 17, família dos halogênios. E 18, família dos gases nobres. Os elementos químicos estão organizados em famílias porque eles possuem propriedades semelhantes. Então, um elemento químico, por exemplo, dos metais alcalinos, ele vai possuir propriedades muito parecidas uns com os outros. Por isso, eles estão organizados em uma família assim. E uma das características que os elementos químicos da mesma família têm seria a quantidade de elétrons na última camada. A última camada, ali onde acontece a distribuição dos elétrons, é chamada de camada de valência. E aí, esses elementos químicos da mesma família vão ter o mesmo número de elétrons na última camada de valência. Eu vou te mostrar como isso acontece. Eu vou te mostrar uma coisa aqui na minha tabela periódica. Talvez a sua também possua. Então, observe ali para ver se tem ou não na sua tabela. Vamos analisar aqui na legenda da minha tabela periódica que nós temos aqui, ó, nos elementos químicos, aqui no cantinho, ó, nós temos essa numeração, tá vendo? 2, 8 e 1. Então, em cada um dos elementos químicos aqui na tabela periódica vai aparecer esses numerozinhos aqui do lado, tá? O que corresponde a esses numerozinhos aqui do lado? Corresponde aos elétrons que vai ter em cada uma das camadas. Então, olha só uma coisa bem interessante. Eu vou te mostrar aqui o grupo da família 1 da tabela periódica, que é a família, né, dessa coluna aqui, que eu te falei, que se chama família dos metais alcalinos. Observe que na família dos metais alcalinos, aqui vai aparecer a distribuição eletrônica, ó. O lítio, 2 na primeira camada, 1 na segunda camada. O sódio, 2, 8 e 1.
Eu quero que você analise a última camada, tá vendo? O lítio tem um elétron na última camada. O sódio tem um elétron na última camada. O potássio tem um elétron, o rubídio, o césio, e o frâncio, 1. Tá vendo como eles possuem características parecidas? Então, eu vou te mostrar na prática como isso acontece. Olha só, eu coloquei aqui a representação, a distribuição eletrônica desses 3 elementos químicos, que são elementos químicos que fazem parte lá da família número 1 da tabela periódica. Então, eu peguei o lítio, que está aqui, o sódio e o potássio. Verifique aqui. Olha só, o lítio possui 3 elétrons. Então, 2 elétrons na primeira camada, 1 elétron na última camada. O sódio vai possuir 11 elétrons, então ele vai ter 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 1 elétron na última camada. E o potássio ele tem 19 elétrons, ele vai ter 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 8 na terceira e 1 elétron na última camada. Viu só? Eles são elementos da mesma família, são elementos da família dos metais alcalinos. E eles possuem o mesmo tanto de elétron na última camada. A última camada a gente chama de camada de valência. Viu só como eles têm características parecidas? Viu só no exemplo que eu te dei da família 1 da tabela periódica? Todos os elementos químicos vão possuir um elétron na última camada. Já a família 2, que é essa daqui, os elementos químicos vão possuir 2 elétrons na última camada. Na família 13, os elementos químicos vão possuir 3 elétrons na última camada. Na 14, 4. Na 15, 5 e assim por diante. Claro, pode ter algum elemento químico ali que tenha alguma exceção, mas a maioria deles tem essa característica de possuir na última camada a mesma quantidade de elétrons. Outra coisa que eu quero te falar é que o hidrogênio, ele é um elemento químico que não possui família. Isso mesmo, ele não tem família. Ele não se encaixa em nenhuma das famílias porque ele possui características únicas, tá? Então, características próprias de si mesmo. Ele é sozinho na tabela periódica. Talvez por isso é que você pode encontrar ele em 2 lugares diferentes. Você vai ver que normalmente ele é colocado em cima da família 1, aqui, ó. Ou também em algumas tabelas periódicas a gente vai encontrar ele aqui em cima do hélio. Tá? Mas ele não faz parte de nenhum grupo das famílias da tabela periódica. E a nossa aula vai chegando ao fim, nono ano. Espero que você tenha conseguido compreender esse assunto. Sei que não é fácil estudar em casa, estudar sozinho, mas saiba que eu estou aqui para lhe ajudar. Qualquer dúvida, por favor, me chame. Eu estou disponível. Agora você deve acessar ao portal do aluno para verificar a sua atividade do dia. Até a próxima e tchau, tchau!